Olá, tudo bem? Sou Paulo Ailton, professor de Direito Constitucional. Estamos aqui na TV Justiça, Saber Direito Responde. Depois desses 5 encontros de Direito Constitucional, vamos aqui com os alunos Fernando e Bianca, alunos da Faculdade de Direito de Brasília, responder algumas questões sobre o exame da ordem. Olá, Fernando. Olá, Bianca. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou passar a primeira pergunta para Bianca. Pode fazer a sua pergunta, Bianca, por favor? Então, professor, a súmula vinculante pode ser atacada por ação direta de inconstitucionalidade? Boa pergunta, Bianca. A súmula vinculante, é importante que ela não se confunda com as leis em geral. As leis, as normas, têm uma carga de abstração e generalidade. Elas são editadas para vigorar para todos. Já a súmula vinculante, ela tem uma natureza jurisdicional. Ela é editada pelo Supremo Tribunal Federal, vinculando todos os demais órgãos do Judiciário e toda a administração pública, direta e indireta, mas não se equipara a uma lei. Por isso, não é possível que se ataque a súmula vinculante por intermédio da ação direta de inconstitucionalidade. Caso alguém discorde de uma súmula vinculante, um instrumento adequado é o pedido de revisão ou o pedido de cancelamento perante a Suprema Corte. Obrigado. Vamos passar agora para algumas perguntas, um questionamento que foi feito por vídeo por outros alunos. Meu nome é Bianca Araújo de Freitas, eu estou no 2º semestre de Direito da Universidade Católica de Brasília, do DF. Eu tenho uma pergunta. O Estado e o DF podem legislar sobre direito do trabalho? Bem, questão também interessante, envolve aí a questão da distribuição das competências legislativas, da organização dos estados, União, Estado, DF, município. O artigo 22 da Constituição Federal traz aquelas competências privativas da União. No inciso 1º, constam as matérias penal, processual, civil, trabalho, eleitoral, agrário. Esses temas somente a União pode legislar. Contudo, é importante lembrar do parágrafo único do artigo 22. O parágrafo único do artigo 22 permite que a União delegue aos Estados e Distrito Federal, via lei complementar, questões específicas desses assuntos versados no artigo 22. Por exemplo, em se tratando de direito do trabalho, existe a Lei Complementar 103 de 2000, que delegou aos Estados e Distrito Federal a competência para que se legisle pisos salariais estaduais, para aquelas categorias profissionais que não têm piso salarial federal, ou acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, respondendo à pergunta, os estados, DF, a princípio, não podem legislar sobre direito do trabalho, a não ser que haja uma lei complementar federal delegando questões específicas na forma do artigo 22, parágrafo único. Bem, vamos passar agora a palavra ao nosso amigo, colega Fernando. Por favor, Fernando, qual a sua pergunta? Professor, qual a função do advogado-geral da União no julgamento das ações envolvendo o controle de constitucionalidade? Boa pergunta, Fernando. O advogado-geral da União, ele é escolhido pelo presidente da República, tem status de ministro de Estado e ele tem uma natureza dúplice na Constituição Federal. Ora atua como defensor da União e ora atua, na pergunta que você formulou, como curador, como defensor das leis atacadas em ADIM. O artigo 103, parágrafo 3º, determina que o AGU seja citado nas ADIMs para que promova a defesa da norma atacada. Importante, aproveitando a sua pergunta, o AGU defende as leis federais ou estaduais eventualmente atacadas em ADIM. Antigamente, em torno de 2010, 2001, 2003, entendia que o advogado-geral da União, o Supremo tinha decisões nesse sentido, que o AGU poderia deixar de defender a lei quando concordasse que, de fato, a lei é inconstitucional. Cito, por exemplo, a ADIM 1616, onde possibilitou que o AGU deixasse de fazer essa defesa da lei. Contudo, entendimentos mais recentes do Supremo, por exemplo, na ADIM 4983, decidiu, entendimento, jurisprudência mais recente do Supremo,
que o AGU deve defender a lei. O papel de fiscal da lei já é exercido pelo Procurador-Geral da República. Então, é um munus público que a Constituição define para o Advogado-Geral da União, nesse caso, que promova a defesa da lei. Então, respondendo à sua pergunta, o AGU deve promover a defesa da lei atacada na ADIM, seja a lei federal, seja a lei estadual. Obrigado. Vamos passar agora para mais uma pergunta dos nossos telespectadores por vídeo. Olá, professor. Meu nome é Bruno Marinho e eu estudo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou no 7º período. E eu estou com uma dúvida. Qual a diferença entre extradição, deportação e expulsão? Boa pergunta também. Envolve direito constitucional, direito internacional. As questões de extradição, deportação, expulsão, repatriação, hoje estão reguladas pela Lei 13.445 de 2017. Importante primeiro destacar que a expulsão, a deportação e a repatriação são formas de medidas compulsórias de retiradas de indivíduo do país. Explico cada uma delas. Primeiramente, a repatriação. A repatriação é quando o indivíduo se apresenta no Brasil e ele é devolvido pela polícia fronteiriça ou pela polícia alfandegária. Nesses casos, o indivíduo retorna ao seu país de origem ou ao país de procedência. Diferente da deportação. A deportação é a devolução do imigrante ilegal que está no Brasil, seja por ter entrado irregularmente ou pela sua estada ter se tornado irregular no país. Então, repatriação é aquela devolução de imediata na alfândega, enquanto que deportação é a devolução do imigrante que se encontra ilegalmente no Brasil. Temos ainda como medida compulsória de retirada a expulsão. O que caracteriza a expulsão é que a retirada desse estrangeiro sem a sua possibilidade de retorno. Eu destaco que no Brasil não é crime a imigração ilegal, mas o reingresso de estrangeiro expulso ou o auxílio à migração ilegal é definido como crime no Brasil. Então, diferenciando deportação, repatriação e expulsão, a repatriação é a devolução imediata, deportação, retirada de imigrante ilegal, enquanto que a expulsão é a retirada compulsória de um indivíduo do Brasil sem a possibilidade de retorno sob pena de cometimento de crime. Todas essas medidas de retirada compulsória não podem ser aplicadas aos brasileiros e também não podem ser aplicadas de forma coletiva, por conta da vedação da Lei de Imigração, a Lei 13.445 de 2017. Diferente, como medida de cooperação entre Estados, existe a extradição. A extradição é a remessa de um indivíduo para que responda para outro país, de um país para o outro, para que lá responda pelos crimes que praticou, seja para fins de instrução processual penal, seja para fins de responsabilização decorrente de condenação definitiva. Então, quando se falar em extradição, mais do que a retirada compulsória, é uma medida de cooperação entre países, buscando aí facilitar a cooperação em processo penal entre os países envolvidos nesse procedimento. É importante que se diga também que não se pode confundir esses institutos com um banimento. Banimento é a expulsão de um brasileiro do Brasil. Isso é vedado no artigo 5º, no inciso 47. E ainda, destaco a diferença de extradição e ato de entrega. Ato de entrega é a remessa de um indivíduo para que vá responder perante um organismo internacional, por exemplo, Tribunal Penal Internacional. Não se confunda ato de entrega, essa remessa de um indivíduo para que vá responder perante um TPI, com extradição, regulada lá nos artigos 5º, incisos 51 e 52 e nos artigos 81 e seguintes da Lei 13.445 de 2017. Aliás, aproveitando a pergunta do colega, recomendo a leitura da Lei 13.445 de 2017, dos artigos 48 e seguintes e dos artigos 81 e seguintes sobre esse tema. Passamos agora, mais uma vez, a pergunta para a nossa colega Bianca. Então, gostaria de saber o que é pertinência temática e quando ela pode ser aplicada. Boa pergunta. A pertinência temática, ela é um requisito específico das ações do controle concentrado.
embora também se fale em pertinência temática em mandato de segurança coletivo. Mas em se tratando de ADIM, a ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, sendo uma ação do controle concentrado, não pode ser proposta por qualquer interessado. A ADIM só pode ser proposta por aqueles legitimados do artigo 103 da Constituição Federal, tanto o presidente, mesa da Câmara ou mesa do Senado, governador de Estado, mesa das Assembleias Legislativas, incluindo a nossa Câmara Legislativa do DF, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, a importância da pergunta para a prova da ordem, e ainda aqueles particulares. Quem são os particulares que podem propor ADIM? Partido político com representação no Congresso ou confederações sindicais ou entidade de classe de âmbito nacional. De todos esses legitimados que eu mencionei, alguns deles só podem propor a ADIM se demonstrarem no Supremo que o objeto da lei atacada na ADIM guarda alguma pertinência, guarda alguma relação com as suas atribuições institucionais. Eu exemplifico. Certa vez, uma confederação sindical aqui em Brasília propôs um ADIM no Supremo questionando por que no Estatuto da Ordem os honorários de sucumbência ficam com o advogado da parte vencedora e não com a parte vencedora. O Supremo não recebeu a ADIM por entender que aquela confederação sindical não demonstrou uma pertinência temática com esse tipo de discussão nessa ação de controle concentrado. Então, pertinência temática é um requisito exigido dos legitimados da ADIM, mas apenas dos legitimados chamados restritos ou especiais. Os demais são chamados legitimados universais, podem questionar qualquer norma federal ou estadual na ADIM. Quem são os legitimados restritos ou especiais? São aqueles estaduais, governador e mesa das assembleias estaduais, bem como as confederações sindicais ou entidade de classe de âmbito nacional. Chama a atenção daí dessa sua pergunta, quando se diz que um governador ou uma mesa de assembleia estadual deve demonstrar pertinência temática, tem que se tomar cuidado que não é que ele só pode questionar as leis estaduais do estado a que pertence. Dou um exemplo. Governador do Distrito Federal pode propor um ADIM questionando uma lei estadual do Acre. Basta que ele demonstre de que forma essa lei estadual do Acre prejudica os interesses do Distrito Federal. Então, pertinência temática é esse requisito de admissibilidade exigido dos legitimados restritos ou especiais em sede de ADIM. Essa mesma questão se estende às outras ações de controle concentrado, a DC, a DPF, a ADIM por omissão. Obrigado. Com base nessas respostas, vamos agora passar por um intervalo. Voltamos depois com mais perguntas. Olá, tudo bem? Voltamos para mais esse bloco de Saber Direito, Responde, especial Exame da Ordem. Vamos para mais algumas perguntas. Primeiro, o nosso colega Fernando. Por favor, Fernando. Professor, o que vem a ser chamada cláusula de reserva de plenário? Excelente pergunta, Fernando. A cláusula de reserva de plenário está prevista no artigo 97 da Constituição Federal. É um tema muito recorrente nos exames de ordem. Ela é aplicável no âmbito do chamado controle difuso. Veja, Fernando, um juiz de primeiro grau pode sozinho declarar a inconstitucionalidade de uma lei, no primeiro dia que faz audiência na sua vida enquanto juiz. Quando a matéria é levada em tribunais por uma questão de estabilidade do ordenamento jurídico, desde 1934, o Constituinte vem exigindo que em tribunais, somente pela maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão especial, é que pode ser declarada a inconstitucionalidade daquela norma. Então, um juiz sozinho pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei naquele caso concreto, de forma incidental naquela situação em que está julgando. Quando essa matéria é levada a um tribunal, em nome dessa segurança jurídica do ordenamento jurídico, um órgão fracionário de tribunal não pode declarar a inconstitucionalidade da lei. Se entender que a lei é inconstitucional, deve suscitar um incidente de inconstitucionalidade para o plenário ou para o órgão especial, para que estes, por maioria absoluta,
absoluta, possam declarar a inconstitucionalidade daquela lei. Uma vez declarada a inconstitucionalidade da lei pelo órgão, pelo conselho, pelo plenário ou pelo órgão especial, a matéria é devolvida para o plenário terminar de julgar a apelação. É importante que se diga algumas exceções que são abordadas em prova sobre essa cláusula de reserva de plenário. Primeiro, ela não é aplicada quando o órgão fracionário decidir julgar a lei constitucional. Não há necessidade, então, de mandar para o plenário. Segundo, ela não é aplicada em juizados especiais, turmas recursais de juizado, porque não se enquadra no conceito de tribunal. Também não é aplicada quando o órgão fracionário for analisar a recepção ou não de normas. A cláusula de reserva de plenário, ela só existe para tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, e não a recepção ou não de normas. Ainda aproveitando essa sua pergunta, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 10, que versa sobre essa cláusula, de forma que os órgãos fracionários de tribunais, uma vez que entendam que aquela lei é inconstitucional, efetivamente remetam para o plenário ou o órgão especial decidir a respeito, de forma que essa súmula vinculante 10 entende que viola a cláusula de reserva de plenário o órgão fracionário de tribunal que recusa, que deixa de aplicar a lei naquele caso concreto sem declarar a sua inconstitucionalidade. Importante, essa questão já foi abordada em provas anteriores da OAB. Quando se constatar uma violação à súmula vinculante, nesse exemplo que eu lhe dou, cabe reclamação no Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Passamos agora a uma pergunta dos nossos internautas. Quais são os limites de atuação de uma comissão parlamentar de inquérito? Pois bem, a comissão parlamentar de inquérito ela está prevista constitucionalmente no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ela atua no papel fiscalizatório do Congresso Nacional. A CPI, para ser instaurada, depende de requerimento de 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, ou 1/3 das duas casas, quando se tratar de uma CPMI. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem poderes de investigação, veja, não julga, poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Então, costuma cair em prova, pegas, por exemplo, a CPI tem poderes de julgamento, CPI tem poderes jurisdicionais, não, tem poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Mas é importante que se diga que a CPI não pode invadir aquelas chamadas cláusulas de reserva jurisdicional. São situações que o próprio Constituinte exigiu que fosse tomado por um juiz. Exemplifico. Por exemplo, a inviolabilidade domiciliar, do artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar ou permanecer sem o consentimento do morador, salvo naqueles casos de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Trata-se de uma cláusula de reserva jurisdicional, de forma que a CPI não pode quebrar a inviolabilidade domiciliar. CPI, entre outros exemplos de cláusula de reserva jurisdicional, CPI não pode determinar interceptação telefônica, CPI não pode determinar apreensão de bens, de patrimônio dos investigados, CPI não pode determinar a limitação ou tráfego dos investigados. Recentemente, o Supremo também decidiu que a CPI não pode determinar a condução coercitiva dos investigados. Lembrando que algumas situações a CPI pode sim adotar. Por exemplo, efetuar prisão em flagrante. Cuidado, a CPI não pode determinar as prisões cautelares, preventiva, temporária, mas prisão em flagrante no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal é dada essa possibilidade à CPI. Costuma também cair muito em prova. Uma coisa é determinar a interceptação telefônica, o monitoramento telefônico, somente juiz, artigo 5º, inciso 12. Outra situação é a quebra dos registros, dos dados telefônicos. CPI pode, sem ordem judicial, determinar a quebra do sigilo fiscal, bancário e de dados dos investigados, incluindo os dados telefônicos, aqueles registros de ligações efetuadas. Importante também que se diga que CPI não pode quebrar segredo de justiça.
Com base nessas explicações, passamos agora à pergunta. Por favor, Bianca. Existe algum direito que seja absoluto? Boa pergunta, Bianca. Embora não pacífica a resposta, mas boa pergunta. Para alguns autores, e já caiu em provas de concurso, não há direito absoluto. O seu direito ao sigilo bancário, se você usa sua conta bancária para lavagem de dinheiro, certamente vai ser afastado o seu sigilo bancário. Da mesma forma, o sigilo fiscal, mesmo o seu direito à vida, cabendo, por exemplo, a legítima defesa, em que a vida de alguém pode ser sacrificada. Então, nem o direito à vida pode ser considerado absoluto. Mas, para parte da doutrina, alguns direitos não se admite exceções. Alguns autores consideram alguns direitos absolutos. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal. Ninguém será submetido a tortura, nem tratamento desumano, nem degradante. Então, a vedação à tortura seria um exemplo de direito absoluto. Outro exemplo que a doutrina também ilustra, por exemplo, a vedação à extradição do brasileiro nato. Brasileiro nato, em nenhuma hipótese, pode ser extraditado. Lembrando que ele pode sofrer um ato de entrega perante o Tribunal Penal Internacional, mas a extradição do nato é absolutamente vedada na Constituição Federal. Então, respondendo à sua pergunta, de regra, não há direito absoluto, mas alguns direitos têm uma proteção que não comportam exceções. Obrigado. Passamos agora para mais uma pergunta dos nossos internautas. O que é cláusula de reserva jurisdicional e quando é aplicada? Boa pergunta também relacionada às questões dos poderes da CPI. Cláusula de reserva jurisdicional, como o nome já diz, são situações que o Constituinte reservou para o Poder Judiciário aquela decisão. O artigo 5º é recheado dessas cláusulas de reserva jurisdicional e todas elas são muito abordadas em provas da OAB e de concurso público. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 11, a inviolabilidade domiciliar. Somente um juiz pode determinar a entrada na casa de alguém fora daquelas situações excepcionais previstas no artigo 5º, inciso 11. Outra situação, o artigo 5º, inciso 12. A interceptação telefônica só pode ocorrer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal na forma da lei e ainda mediante determinação judicial. Outro exemplo que eu também cito, a questão das associações. A associação só pode ser compulsoriamente dissolvida ou ter suas atividades suspensas mediante decisão judicial, exigindo-se para sua dissolução o trânsito em julgado dessa condenação. Outro exemplo ainda. Podemos citar a questão da privação da liberdade. No Brasil, as pessoas só podem ser presas se estiverem em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, ressalvadas as questões dos militares por transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, todas as vezes que o examinando, o candidato estiver lendo o artigo 5º, ele deve se atentar para essas cláusulas de reserva jurisdicional, situações que o Constituinte exige a determinação judicial para a flexibilização daquela proteção prevista na Constituição. Passamos agora a pergunta para o nosso colega Fernando. Por favor, Fernando. Professor, em relação aos direitos da nacionalidade, o que significa a expressão quase nacionalidade? Boa pergunta, Fernando. A quase nacionalidade, ela está prevista no artigo 12, parágrafo 1º. No Brasil, primeiramente a nacionalidade inata. O Brasil, enquanto nacionalidade inata, adota predominantemente o jus solius. Excepcionalmente, um nascido no exterior até pode se tornar um brasileiro nato, quando os seus pais, pai ou mãe, esteja a serviço oficial do Brasil ou mediante o registro na repartição consular competente ou a pessoa atingida a maioridade vem residir no Brasil. Então, nacionalidade inata, ao jus solius e, excepcionalmente, o jus sanguinis. Já o naturalizado está previsto no artigo 12, inciso 2º.
O naturalizado é aquele estrangeiro que cumpre os requisitos da lei e se naturaliza brasileiro, sendo exigido dos países de língua portuguesa, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, apenas 1 ano de residência ininterrupta no Brasil e idoneidade moral. E ainda na naturalização existe a naturalização quinzenária, aquela que o estrangeiro que está há mais de 15 anos no Brasil, com residência ininterrupta, sem condenação criminal. Você me perguntou sobre a quase nacionalidade, envolvendo a situação do português equiparado. O português equiparado, aquele português com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros residentes em Portugal, esse português residente no Brasil, ele será equiparado a um brasileiro naturalizado. Ele recebe uma carteirinha de português equiparado, passando a exercer as mesmas benesses de um brasileiro naturalizado. Hoje, no Brasil, existe um tratado de amizade Brasil-Portugal que estabelece essas regras de reciprocidade. Importante ainda a sua pergunta, complementando, que somente a Constituição Federal pode distinguir brasileiro nato de naturalizado. Não é dada às leis, editais de concurso ou normas infraconstitucionais trazer essa diferenciação. Então, o português com residência permanente no Brasil, havendo reciprocidade em favor dos brasileiros em Portugal, chama-se a quase nacionalidade, equipara-se a um brasileiro naturalizado. Por que quase nacionalidade? Ele não é um brasileiro naturalizado, ele é um equiparado a brasileiro naturalizado. Com essas explicações todas, nós encerramos aqui. Eu agradeço a atenção de todos, uma honra, um prazer colaborar com vocês e boa prova para todos. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.